Maravilha, então pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, né, onde a gente vai falar sobre o segredo para encontrar os melhores clientes para o teu negócio, tá bom? E especificamente de semijoias, tá? Então a gente está ao vivo aqui no YouTube, estamos ao vivo no Facebook também, ao vivo no Instagram. E vamos começar com tudo que hoje a gente tem muita coisa para conversar, tá bom, gente? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo aí para vocês, né, sobre o segredo, né, para encontrar os melhores clientes para o teu negócio de semijoias, a gente precisa entender alguns pontos, tá? E eu quero trazer mais precisamente 4 pontos aqui. E para quem participou da aula passada, lembra que eu falei assim, né, que a primeira chave para a gente ter um negócio de semijoias que fature de 20 a 50 mil reais por mês, ou até mais do que isso, a primeira chave é a criação da marca, né? Eu preciso ter uma marca para que as pessoas vejam a minha empresa como um negócio, não me vejam como um revendedor de semijoias. E está tudo bem revender semijoias por um determinado período, mas se eu quiser avançar, se eu quiser ter um negócio que dê voos maiores, se eu quiser realmente viver de semijoias, se eu quiser realmente ter um bom faturamento, algo que realmente transforme a minha vida com isso, eu preciso criar uma marca. E nessa aula de hoje eu vou dar algumas características também de marca, a gente já vai começar a aprender ao longo dessas aulas de aquecimento, pontos importantes de uma marca de semijoias que realmente vai agregar na vida das pessoas e vai trazer bons resultados para a gente aí também, tá? Então a gente já vai ver um pouco sobre isso aqui. Então, mais precisamente dentro desses 4 pontos. E esses 4 pontos, eles estão intimamente ligados com a marca, com características de uma marca de sucesso. Tá bom, gente? Então é isso que a gente vai ver aqui. E sem mais delongas, né? O primeiro ponto que eu já queria trazer para vocês aqui é o seguinte: o mercado de semijoias, ele não é o mesmo de alguns anos atrás. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro passo para eu entender como conseguir clientes é esse. Eu preciso entender que o mercado de semijoias, ele muda. As coisas, elas são cíclicas, né? Como tudo na vida. E o mercado de semijoias, ele é extremamente mutável, ele é muito diferente de quando eu comecei, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, lá atrás, quando eu iniciei, eu podia simplesmente comprar mercadoria, comprar o produto, eu podia precificar, colocar ali a minha margem de 400%, 500%, 600%, 700% em cima do meu produto e sair vender como uma semijoia, que aquilo ali basicamente funcionava. Aquilo ali basicamente as pessoas, né? É semijoia, deixa eu ver. Era uma coisa simples, né? Relativamente muito simples de fazer. E o que efetivamente mudou daquela época para cá? Naquela época, né? Quando eu saía para vender, eu era representante comercial de uma marca. Quando eu saía para vender, até da minha própria marca também, depois quando a gente montou, eu precisava criar demanda, né? O que significa isso? Eu precisava explicar para as pessoas o que era uma semijoia. Eu precisava explicar para as pessoas que a semijoia é um produto bom, a semijoia é melhor que bijuteria. A semijoia é um produto que, a minha semijoia pelo menos, ela não dá alergia. A minha semijoia, o preço dela é muito mais barato do que o ouro. Então as pessoas, na maioria das vezes, não tinha esse nível de consciência alto que existe hoje no ramo de semijoias. Então existe um conceito dentro da administração, né? Para quem não sabe, eu sou formado em gestão de negócios, estratégia de negócios, né? Então existe um conceito dentro do mundo de gestão de negócios que é o conceito de demanda, né? E o conceito de demanda, nós temos vários tipos de demanda, né? São 7 tipos de demandas diferentes. Mas qual que é a grande questão? Dentro do ramo de semijoias, a gente já tem o que a gente chama de uma demanda positiva, né? Ou demanda reprimida, que são pessoas ali que já sabem, que já entendem sobre o produto e já querem comprar. É igual a gente falar hoje de pasta de dente, né? Não sei se você sabe ou não, mas a pasta de dente, lá atrás, quando começou nos Estados Unidos, em 1920, apenas 5% da população usava creme dental, né? Pasta de dente. E boa parte das pessoas tinham o dente podre. Olha que louco.
E aí isso foi sendo introduzido, foi necessário criar uma demanda, trazendo os benefícios, as características e o porquê a pessoa deveria usar a pasta de dente, o creme dental. Até que a tal ponto que hoje 99,9% das pessoas usam creme dental, né? Poucas pessoas acreditam que não utilizam. Então esse é o conceito de demanda. Quando já existe pessoas que conhecem o produto querendo comprar, a demanda ela é uma demanda latente, né? As pessoas já estão prontas. Quando não tem, eu preciso gerar essa demanda. Então, quando eu comecei, eu tinha que fazer esse trabalho para gerar demanda, para trazer pessoas. Hoje não é mais assim. Hoje já existe essa procura pelos produtos, né? É muito maior. Então, quando você chega num cliente para vender, quando a tua revendedora chega num cliente para vender, quando você faz um anúncio no Instagram, quando você faz um post no Instagram sobre semijoias, a maioria das pessoas já sabem o que é uma semijoia. Fechou? Ela já sabe o que é uma semijoia. Não necessariamente ela conhece as características da tua semijoia. Não necessariamente ela sabe os benefícios emocionais que o teu produto traz para ela. Mas já existe uma demanda ali. Ela já sabe que a semijoia é melhor que a biju, aquela coisa toda. Então, se já existe uma demanda, nós temos um contraponto disso, que é que também existe uma concorrência maior. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que existe uma demanda, existe uma concorrência. Por quê? Porque quanto maior a demanda, mais pessoas entram no mercado. Isso é muito simples. Deixa eu te dar um exemplo. Todo mercado que tem dinheiro, né, como é o mercado das semijoias, é um mercado de moda, de beleza, gira muito dinheiro. O mercado ele é muito amplo, gira muita grana. Então, naturalmente, atrai novas pessoas para o mercado. Isso é muito natural. Por exemplo, né, vamos pegar alguns exemplos fora do mundo das semijoias, né, gente? Por exemplo, futebol. Se você perguntar para 10 meninos de 10 anos, 9 deles vão querer ser jogador de futebol, um deles vai querer bombeiro, o outro vai querer ser policial, mas boa parte deles vão querer ser bombeiro. Gente, sobre a senha, tá? Primeiro, vou pedir para vocês o seguinte, quem está aqui e pegou a senha do PDF de ontem, não passa a senha, tá bom? Não digita a senha aqui para os demais. Por quê? Muito simples. Eu gosto de valorizar quem assiste a live até o final. Então, se você está aqui na live, não assistiu a live anterior e não pegou a senha, a live está salva no Instagram. Então, você vai lá, assiste, até como forma de você valorizar quem assistiu a live inteiro, tá bom? E você que assistiu já, não passa a senha. Isso não é nada pessoal com ninguém, mas é uma questão de valorizar quem veio aqui e assistiu, tá bom? Assim como a senha de hoje, eu vou passar ela em 2 momentos. Eu vou passar uma parte dela daqui uns 10, 15 minutinhos e a outra parte eu vou passar no final da live. Então tem que assistir a live todo o tempo para pegar a senha, tá bom? E de novo, isso é uma forma de valorizar as pessoas que tiram 1 hora da manhã delas para vir aqui e aprender, estar junto, né? E realmente aprofundar no assunto. Então tá tudo bem. Quem não tá afim, não tem problema. Pode sair da live, pode, né? Enfim, não tem problema nenhum. Só que fica sem a senha, tá bom? Precisa assistir a live, tá bom, gente? E espero que vocês todos, como empresários, pessoas que querem faturar no ramo de semijoias, entendam esse conceito que é muito simples, tá bom? Então eu deixei ela salva no feed e no YouTube também para que vocês possam pegar depois. Tá bom, gente? Basicamente isso. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Futebol. As crianças querem ser jogador de futebol. Por que isso, gente? Porque existe muito dinheiro dentro do futebol. Então as crianças, né, as pessoas querem ser jogador de futebol porque você pega... Eu não sei se você sabe ou não, mas eu já joguei futebol também. Eu com 14 anos eu fiz um teste, passei aqui no Criciúma Esporte Clube, que é o time da minha cidade aqui. Não fui profissional por um detalhe, né? Só porque eu não era muito bom, mas era um detalhe básico, a bola me atrapalhava, mas no mais, quase que eu fui profissional. Então tem muita gente que quer, por quê? Porque atrai muito dinheiro. Outro exemplo, modelo, né? Ser ator, ser atriz, né? As pessoas sonham em ser a Gisele Bündchen, por quê? Porque tem muito dinheiro no mercado. Cantor, a mesma coisa, né? Então, todo mercado que tem muito dinheiro atrai muitas pessoas. Qual que é a grande questão, né? Quem começou antes, vamos pegar aqui jogador de futebol, quem começou lá na época do Pelé, por exemplo, existe aí uma certa fala, né, por exemplo, no futebol, que
Lá atrás não precisava ser muito bom para se destacar no futebol. Por quê? Porque tinha poucos jogadores. Tinha poucos jogadores. Outra coisa, né? Se você fosse um pouquinho mais habilidoso, você já se destacava. Vamos pegar aí os cantores, né? Lá atrás, tinha lá, né? Pega aqueles cantores de moda de viola, que tinha umas músicas lá que, né? Só Jesus na vida dessa gente, né? Mas tinha umas músicas muito ruins, né, gente? Muito, muito, muito ruim. O cara ia lá, fazia uma música que dava certo, emplacava na rádio e tinha muito sucesso. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem tanto estilo musical, se você vai no YouTube, tem 1 milhão de cantor, tem coisa para todo tipo. Então hoje em dia precisa ser diferente para se destacar, assim como no ramo de semijoias. Então qual é o primeiro passo? Eu preciso entender que o mercado de semijoias mudou. Eu não posso pensar que eu vou encontrar os meus clientes apenas tendo semijoias para vender. Eu não vou encontrar clientes apenas lá botando o nome da minha marca, botando a minha etiqueta e saindo por aí vender. Eu não encontro clientes assim. Pelo menos não bons clientes, não clientes que vão me gerar lucro, né? Não clientes que vão fazer o meu negócio prosperar. Porque você pode ter clientes aí que estão só atrás de desconto, né? Cliente que está só atrás de comprar mercadoria barata, com preço baixo. Aquele cliente que quer mercadoria boa por preço barato, né? Isso aí é uma coisa completamente antagônica, né? Não tem como, dentro das estratégias, uma coisa não conversa com a outra. Não tem como você comunicar qualidade e querer vender a preço baixo. Uma coisa não conversa com a outra. Então, ou você vende qualidade e foca na diferenciação da tua marca, ou você vende preço baixo e foca no preço. E aí você tem que ter um volume muito grande de venda. Então são estratégias diferentes, elas não são complementares. Não são complementares, tá bom? Tem que ter isso muito em mente. Então qual que é o grande ponto, gente? Falando sobre a música, né? Olha que louco. Nos dias de hoje, quem é que se destaca? Quem é diferente. Pessoas que fazem algo diferente. Significa que é o melhor cantor? Não. Barões da Pisadinha. Quem é que gosta de Barões da Pisadinha aí, gente? Eu gosto de umas 2, 3 músicas deles lá. O cara é um cantor bom? Definitivamente, na minha opinião, não é o melhor cantor do mundo ou do Brasil. O cara, na minha opinião, é até meio desafinado, aquele cara lá. Mas por que ele faz sucesso? Porque ele é diferente dos outros cantores. Ponto. Anitta é uma boa cantora? Cara, nossa, é muito discutível, né? Muito discutível. Só que a Anitta é uma excelente estrategista de marketing. Não estou julgando aqui a qualidade da música dela, né? As letras da música dela. Eu também não concordo com muita coisa que ela canta, acho. Enfim, o fato eu estou analisando aqui a diferenciação que ela tem. Então ela é diferente dos outros cantores de funk. Você entende, gente? Tá entendendo? Wesley Safadão é diferente dos outros. Por que o Wesley Safadão estourou se tem tanto cantor de forró? Porque ele é diferente. Primeiro, o cabelo comprido e o nome, Wesley Safadão. Só quando você escuta Wesley Safadão, você já... Que negócio que é esse? Que troço, que coisa estranha que é essa? Você já prende a tua atenção só por causa do nome do cara. Sacou, não? Então, esse que é o tipo de coisa. Então, aqui já vai uma dica para vocês. O nome da marca influencia na atração de clientes, porque você chama mais atenção. Sempre que você capta mais atenção para você, você aumenta a tua demanda de potenciais pessoas querendo comprar. Então, o nome vai te ajudar, assim como estratégias de marketing. Se você vai lá e faz uma campanha de marketing que atrai atenção, que é fora da curva, as atenções vão vir para você. Vão vir para você, de uma forma ou de outra, tá bom? Então, é importante entender isso. Exatamente, não curto a Anitta, mas ela é visionária. Exato, é justamente esse o ponto que eu estou trazendo aqui para vocês. Não é uma questão de qualidade de música, né? Assim como o ramo de semijoias, gente. Assim como o ramo de semijoias também é assim. Não necessariamente aquela marca que é diferente, que vende mais, que está ganhando o mercado, não significa que ela é a melhor. Não significa isso. Vocês estão percebendo? Tem muita gente que tem produto muito bom, que tem produto de excelente qualidade, tem um atendimento muito bom, mas não consegue vender. Por quê? Porque não tem diferenciação, porque não tem marca,
porque não consegue aumentar essa percepção do cliente olhar para a marca dela e falar assim, cara, que marca diferente? Deixa eu investigar um pouco mais, deixa eu acompanhar no Instagram, deixa eu mandar uma mensagem no WhatsApp, para atrair a atenção a tal ponto que vai trazer clientes ou pessoas para revender a marca dela. Então esse é o grande ponto. Por isso que eu sempre comento com vocês aqui, não adianta uma estratégiazinha de venda. Você vai lá, vai aplicar uma estratégia de venda hoje, você vai dar um pico de venda. Muito legal, isso é muito bom, eu também ensino a fazer isso. Mas isso é bacana por um pequeno período de tempo. Você vai lá e dá um pico de venda. Ontem, estava conversando com um sócio meu aqui numa empresa de gestão de tráfego que a gente tem. Uma pessoa que a gente faz tráfego dela, a gente montou junto com ela lá uma campanha para ela fazer uma live e vendeu R$8.000 num dia, numa live de 2 horas, 1 hora, 2 horas de live. Vendeu 8 mil. Muito bom, ela deu um pico de venda. Só que se ela não manter as vendas diariamente, ali que seja 200, 300, 500 reais por dia, esse pico de venda, ela ficar dependendo só desse pico de venda, é ruim. É muito ruim, porque quando vai lá, ela vai lá e vai fazer uma live, a internet não funciona. Ela tem um problema, ela ficou doente, aconteceu alguma coisa. Isso é ruim. Então é importante ter os picos? É importante. Mas é importante também que a marca venda sempre. Como é que vende sempre? Atraindo a atenção das pessoas. E é isso que a gente vai conversar aqui agora. Então, gente, o primeiro ponto, tá? Só resumindo para vocês. O mercado de semijoias não é mais o mesmo. A gente precisa o quê? Criar essa diferenciação. Então, esse é o primeiro ponto. E agora, eu quero passar para vocês como que efetivamente você cria a diferenciação. Então agora eu quero trazer um conceito, um conteúdo novo, algo que eu nunca falei em rede social. Isso aqui é algo que eu trabalho em consultorias, em mentorias, em coisas mais específicas, inclusive para marcas que estão num patamar mais avançado. Mas eu quero trazer para vocês aqui um conceito geral, uma ideia geral desse tipo de diferenciação, tá? De um início para ampliar a tua mente, dar maior clareza para você entender isso aqui. E esse conceito, gente, é o que a gente chama de conceito do oceano azul dentro do marketing. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, tá? Mas o conceito de oceano azul é o seguinte, é basicamente quando você diz assim, nossa, um oceano azul é quando você tem um oceano para você navegar e você não tem necessariamente concorrentes ali diretos com a tua marca, com o que você vende. Então você tem um oceano azul, né? Você pode navegar nesse oceano de clientes e esse oceano é inteiramente teu. Isso é o conceito de oceano azul. E a gente tem também o conceito de oceano vermelho, tá? O que seria o oceano vermelho? É ao contrário disso. É onde as marcas, as empresas, elas estão ali se degladiando, elas estão, né, uma briga de foice, de espada, de faca, que um ali está cortando o outro e as empresas estão sangrando, criando um oceano vermelho. O que significa o oceano vermelho, né? É a guerra de preço, é a famosa só consigo vender se eu baixar o meu preço de venda. Se eu diminuo, se eu faço uma promoção de 30%, eu vendo. Quando eu coloco o preço cheio, eu não vendo. Então, esse é basicamente o conceito, né? Então, qual que é a grande questão? Quando você tem um oceano azul, é quando você cria um diferencial competitivo em relação à concorrência, tá bom? E aí você acaba abrindo um novo mercado, na teoria. Você acaba abrindo uma nova percepção do teu cliente do produto que você vende, uma percepção nova da tua marca. Você abre uma nova gavetinha no cérebro desse cliente. Então, quando você fala, o meu preço é o mais baixo, o meu preço é o mais barato, o meu é o mais barato, o meu é o mais barato, você está se degladiando com todo mundo que está na gavetinha do mais barato. Agora, quando você cria um diferencial competitivo, você abre uma nova gavetinha e fala, nossa, isso aqui é só aquela marca que fala. Esse posicionamento é só daquela marca, porque os outros estão vendendo semijoia mais barato, estão vendendo commodity. Então é importante entender isso, tá? Então o oceano azul representa os locais onde não há concorrência, né? Um mercado basicamente desconhecido. E talvez eu estou falando isso para vocês agora e muitos de vocês estão pensando assim, que maluquice que é essa que o Gustavo está falando, né?
Que doideira que é essa? Como assim um mercado desconhecido? Como assim um mercado onde não tem concorrência, sendo que tem muita gente que vende semijoia? É aí que é o grande ponto. Quando você comunica, eu vendo semijoias, você está num oceano vermelho. Por quê? Porque todo mundo vende semijoias. Então você tem que criar um novo tipo de comunicação, uma nova forma de falar, uma nova forma de expressar, posicionar a tua marca de tal maneira que as pessoas ao longo do tempo comecem a olhar a tua marca não como uma marca que vende semijoias, mas, por exemplo, como uma marca que vende empoderamento, como uma marca que vende autoestima, como uma marca que vende beleza, como uma marca que vende ética, como uma marca que vende valores e princípios cristãos, como uma marca que vende XYZ valores. Então você aumenta, você muda. E aí entra uma coisa que a Fê Carvalho colocou aí, ó. Minhas clientes são fiéis e minhas peças são mais caras. Por que isso acontece com ela? Por que isso acontece com ela, gente? Porque ali ela está trabalhando fidelização de cliente através da marca e não através de produto. Isso é fidelização de cliente. É quando o teu cliente compra de você mesmo a tua peça sendo mais cara. Isso é fidelização. Agora, quando você só consegue vender, quando você dá um desconto, isso se chama motivador de compra. Isso se chama manipulação para vender. São coisas completamente diferentes. Tá bom? Então, o que a gente precisa entender aqui, tá? Olha que louco. A gente tem as estratégias do Oceano Vermelho, que é as estratégias que todo mundo faz, e nós temos as estratégias do Oceano Azul, que são as estratégias que aumentam a percepção de valor da tua marca. Quais são as estratégias do Oceano Vermelho, Gustavo? Muito simples, ó. Quando a gente fala desse tipo de estratégia, a gente está falando competir nos espaços de mercado existente. Ou seja, vender preço, vender qualidade, vender atendimento, vender entrega, vender o que todo mundo vende. Todo mundo vende a mesma coisa, então você está competindo pelo mesmo espaço. Outra estratégia do Oceano Vermelho é você querer vencer o teu concorrente. Olha que louco. Então você olha um concorrente, ele vende um produto por 80, você quer vender por 70, porque você quer vencer ele. Essa é uma estratégia do Oceano Vermelho. Você vai se degladiar por conta do preço. Outra coisa, aproveitar demanda que já existe, né? Então você ficar focando apenas naquele cliente ali que já está querendo comprar, né? Não sei se você sabe ou não, mas existe uma piramidezinha dos tipos de cliente. E existem basicamente 3 tipos de cliente ali nessa pirâmide, tá? O cliente de cima, do topo da pirâmide, que é a menor quantidade de cliente, é o cliente que já está procurando pelo produto, ou seja, é o produto que está no Oceano Vermelho. Sabe aquele cliente que ele já quer comprar uma semijoia? Então ele está lá assim, ó. Eu quero comprar um brinco. Aí ele vai para o Instagram e ele vai atrás da marca mais barata. Ele vai achar o brinco mais barato. Esse cliente é o cliente que é onde a maioria das marcas de semijoias focam. Ou seja, é o cliente que já está procurando, ele é o mais caro, porque ele quer preço. Agora, existem outros clientes. O cliente de maior potencial, que a gente fala ali de 70% de clientes, é um cliente que não tem consciência de que ele precisa do teu produto e ele não tem consciência que você tem aquele produto. É onde está a maior quantidade de clientes. Isso é muito interessante, gente. Esse tipo de cliente ali embaixo é um potencial gigantesco que se você aprende a chegar nessa pessoa, o teu resultado vai lá para cima. Vai lá para cima. Explode o teu faturamento. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem alunos que na pandemia saíram de 10 para 100 mil reais de faturamento. Por quê? Começaram a alcançar um tipo de cliente que não está procurando produto. Começou a alcançar um tipo de cliente que está lá tranquilo na casa dele. Mas que você chega com uma proposta que fala, olha, eu não estou vendendo um semijoia, eu estou vendendo empoderamento. E aí ele tem um primeiro contato com a marca por uma proposta de valor. O que acontece? A percepção sobe. E aí você começa a posicionar a tua marca de uma forma completamente diferente. Muda, é completamente diferente quando você trabalha desse jeito aqui, tá? Então, isso aqui é uma estratégia de Oceano Vermelho. Outra estratégia de Oceano Vermelho é você alinhar todas as atividades da tua empresa, né, com a tua estratégia de baixo custo. Então, você foca todas as tuas energias
em baixar custo, você alinha tudo para se adaptar ao que todo mundo está fazendo, ao que o mercado está fazendo. Você vai acabar se degladiando por preço de mercadoria. Então essas são estratégias do Oceano Vermelho. Agora, estratégias do Oceano Azul, a coisa já começa a ficar mais legal, já começa a ficar mais interessante. Primeiro, você começa a criar espaços inexplorados no mercado. Eu vou falar para você um pouquinho mais sobre o que são esses espaços, tá? No mercado. Então você entra, você não vai querer vencer o teu concorrente, você não vai querer ser melhor que ele. Você vai querer entender o que esse concorrente faz e o que esse aqui faz. O que eu posso fazer para entrar no meio? Ou para entrar do lado, ou para entrar embaixo, ou para entrar em cima? O que eu posso fazer para ser diferente deles? E não para vencer eles, não para ser melhor no que eles estão fazendo. Até porque se você pega uma empresa que tem muito tempo de mercado, uma empresa que fatura, sei lá, R$1 milhão por mês no ramo de semijoias, não faz sentido você querer vencer aquela empresa. Faz sentido você se posicionar de uma forma diferente. Faz sentido você se posicionar através de um elemento que aquela empresa não explora. E é natural, gente. Olha só. Se você pega, por exemplo, na luta de boxe, por exemplo, né? Você tem aí, no embate de luta ou de MMA, você tem normalmente um lutador que ele tem mais envergadura. Ou seja, o braço dele alcança o oponente numa distância maior, porque ele é maior a envergadura dele, né? Ele chega mais longe. E o outro, se ele for a envergadura menor, ele não vai conseguir chegar naquele oponente na mesma distância. Então, um usa uma estratégia diferente do outro. O que tem a envergadura maior, normalmente ele opta por ficar sempre longe do oponente. Por quê? Porque eu consigo bater nele de longe. Não preciso chegar perto. E aí eu consigo me proteger. Agora, o cara que tem a envergadura menor, o que ele precisa fazer? Para ele se proteger, ele não pode ficar longe, ele tem que ficar próximo. Quanto mais próximo ele está, a envergadura do cara vai atrapalhar ele de conseguir golpear. E assim como vai facilitar esse que tem a envergadura menor de golpear, porque ele está mais perto. Então, olha que interessante. Não faz sentido você querer, se você tem uma envergadura pequena, você querer usar a mesma estratégia do cara que tem envergadura grande. Se você tem uma envergadura grande, não faz sentido você querer usar a estratégia de quem tem a envergadura menor. Então, o que você precisa entender? Sempre vai existir algo de bom na tua situação. Sempre vai existir algo a ser explorado pelo momento atual que você vive. Sempre vai ter. Isso sempre vai acontecer. Independente da fase de negócio que você está. Você pode já faturar 1 milhão, como você pode estar faturando no zero. Se você fatura zero hoje, você tem uma vantagem, que é você poder estar mais próximo do cliente. Ir lá conversar, ligar para todos os clientes, entender melhor quem é o teu público-alvo, entender melhor o que o cliente realmente gosta, qual que é o diferencial que você pode trabalhar ali. Você tem essa vantagem de quem já fatura 1 milhão, que esse cara não consegue conversar com todos os clientes dele, você consegue. Então sempre tem uma vantagem, gente. É uma questão de ótica, é uma questão de prisma, né? Da forma como você está olhando isso. Então criar espaços de mercado inexplorado é isso. Outra estratégia aqui é você tornar a concorrência irrelevante, né? Aplicando a diferenciação. Criar e capturar a nova demanda, é o que eu falei anteriormente, é você focar num tipo de cliente que não está percebendo que existe aquela oportunidade através da tua marca, tá? Então, basicamente isso, são estratégias do Oceano Azul. O que acontece, gente? O Oceano Azul nasce a partir de lacunas existentes no Oceano Vermelho, já falei isso, e é possível, e é importante entender também que o Oceano Vermelho ele é muito importante para a cadeia, e ele nunca vai deixar de existir. Então, o que você precisa entender aqui? O concorrente ele é uma peça-chave para o teu resultado. O concorrente, ele vai te ajudar a você conseguir o resultado que você busca. Isso é uma mudança muito grande de mentalidade. Muito grande isso quando você altera. Por quê? Porque se você tem concorrentes bons preenchendo uma lacuna, se você tem concorrentes se degladiando ali por algum espaço de mercado e você entra e se posiciona diferente, o que vai acontecer ali? Você vai criar e captar uma demanda diferente.
Você vai atrair as pessoas por um novo olhar. E não por aquele olhar que está todo mundo brigando ali. E não por aquele olhar que está todo mundo buscando o mesmo cliente, né? É igual um maluco ali arrancando sangue literalmente um do outro por conta disso. Então é importante entender que o concorrente ele é uma peça-chave. E é interessante também entender, gente, que o concorrente, né? Se você tem concorrentes bons na tua cidade, agradeça. Agradeça. Por quê? Porque se você tem esses concorrentes que fazem a coisa certa, e quando eu falo a coisa certa, é diferenciar a marca, é trabalhar a marca, é posicionar a marca, né? É vender certo, não ficar trabalhando dando desconto. Se você tem concorrentes assim, a tendência é que o teu mercado ele valorize. A tendência é que as pessoas valorizem o produto semijoia na tua cidade. Por quê? Porque os concorrentes são bons, os concorrentes valorizam o produto. Agora, quando você tem concorrentes, todos eles, aí na tua cidade, que só vende desconto, que só... Normalmente, a percepção de valor do produto ela é baixa. As pessoas não valorizam aquele produto que você vende. Né? Por quê? Porque está todo mundo jogando essa percepção para baixo. Então, o que você tem que fazer ali? Você tem que entrar como alguém, independente se tem concorrente bom ou ruim, alguém que valoriza o produto, que valoriza a marca, que valoriza o mercado. E aí você vai começar a subir essa régua. Os seus concorrentes vão começar a olhar. Nossa, o que aquela marca está fazendo diferente? E aí eu sempre falo, é muito importante que você olhe os teus concorrentes como parceiros e não como pessoas que você tem que vencer eles. Bem pelo contrário, é importante que você até se una a eles. Se você tem concorrentes aí que você pode sentar, tomar um café e conversar, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Eu tenho um concorrente aqui na minha cidade que a gente conversa. Eu tenho um WhatsApp dele, a gente bate papo, eu pergunto às vezes para ele o que ele vai comprar, ele pergunta para mim, isso é muito legal. É um cara que tem 3.000 revendedoras. Olha que loucura. 3.000 revendedoras, a gente bate papo direto. Então isso é muito bom. Então você aumenta o mercado, você une, você conversa. Entende o que eu estou falando aqui? Então é uma questão de percepção. Tá? Então o que você vai fazer aqui agora para trabalhar o oceano vermelho, né? De uma forma bem... O oceano vermelho não, o oceano azul de uma forma bem simples, tá? Pensar em alternativas que o cliente pode escolher em relação ao produto, né? Então, primeira coisa, você tem que pensar isso. Olha que louco. Vamos lá. Pensa comigo. Quando a gente fala de entretenimento, o que a gente pensa? Quem são os concorrentes de entretenimento? Cinema. Então, se eu tenho um cinema com outro cinema, eles são concorrentes diretos. Mas você já parou para pensar que um restaurante, ele também é concorrente de um cinema? Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque eu posso sair à noite com a minha esposa para ir num restaurante como lazer, entretenimento. Eu posso sair à noite com a minha esposa para ir num cinema como entretenimento. Sacou? Você já pensou, isso teria que ter uma avaliação de mercado, obviamente. Mas você já parou para pensar, de repente, um cinema com um serviço de jantar junto, por exemplo? Um cinema com umas poltronas bem bacanas, com uma mesa, e aí tem um menu que você escolhe, e aí vem ali o prato para você comer assistindo o filme. Por exemplo, estou viajando aqui. Isso seria uma forma de você entrar num oceano azul. Por quê? Porque é um mercado completamente inexplorado. Você criou um novo tipo de cinema. Juntou restaurante com cinema. Estou viajando aqui, tá? Estou dando algumas ideias para ajudar na tua imaginação também, para você pensar também em relação a isso. Então, o restaurante e o cinema são concorrentes diretos quando a gente fala de entretenimento. Agora, pintar o cabelo ou fazer massagem modeladora. Ambos são estética. Só que pintar o cabelo é uma coisa e fazer uma massagem modeladora é outra coisa. Então, normalmente, a pessoa que a pessoa que pinta o cabelo, que tem um salão que faz isso, normalmente ela pensa em concorrer com quem? Com quem pinta o cabelo também, com outro salão que faz isso. Então, ela baixa o preço, ela muda a tintura, ela faz um novo curso de pintar cabelo, não sei o que. Mas ela nunca parou para pensar que a mulher, o lugar lá que faz massagem modeladora,
pode estar tirando o cliente dela, porque está falando de estética. Então, se eu tenho uma empresa que é muito boa no marketing da massagem modeladora, ela pode estar me tirando o cliente. Porque a minha cliente pode pensar assim, cara, eu não vou pintar o cabelo esse mês, eu vou fazer uma massagem. Eu vou... Por quê? Eu nem estava presente para fazer a massagem modeladora, mas o marketing daquela empresa foi tão bom que me despertou o interesse. Ou seja, eles pegaram um cliente que não estava presente para a massagem modeladora e tirou o cliente da pessoa que estava pensando em pintar. Então, olha que louco. São pensamentos, são ideias que a gente tem que ter dentro do nosso negócio. São ideias que a gente começa... Isso aqui são coisas bem avançadas, tá, gente? Isso aqui são coisas bem... que eu trato em consultoria, mas estou dando uma pincelada só aqui para você entender e para abrir um pouco mais o teu horizonte aí, tá? Então, entender isso, estética. Agora, olha que louco. Semijoias ou roupas? Já parou para pensar nisso? Semijoias ou roupas? Compras. Tudo que está relacionado à compra, bem de consumo, está concorrendo diretamente com a tua semijoia. Semijoia ou bijuteria? Está concorrendo com a tua semijoia. Saca ou não? Tudo isso são coisas que você precisa pensar para você trazer assim, que elemento de diferenciação de outros mercados eu posso trazer para dentro da minha marca? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso trazer esse negócio para dentro da minha marca? Então é importante entender, né? Então, qual elemento eu posso inserir no meu produto? Qual experiência eu posso criar para o meu cliente a ponto de eu me diferenciar não só de marcas de semijoias, mas de produtos substitutos ao meu, como uma semijoia, como uma roupa, ou produtos complementares, porque a semijoia complementa muitas vezes a roupa, né? Então é isso que eu tenho que pensar, como que eu posso trazer isso? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso diferenciar? E aí você pode diferenciar, por exemplo, por posicionamento de marca, né? Como eu já falei. Ao invés de você ficar falando sobre compre minha semijoia porque é mais barata, compre minha semijoia porque é mais bonita, você pode falar sobre, por exemplo, a gente fala muito sobre princípios cristãos. Então, se você for no nosso Instagram, a gente posta lá, vez ou outra, uma frasezinha da Bíblia, a gente posta lá algo motivacional, algo que faz a pessoa pensar, algo que faz o quê? Descola a minha marca das outras pessoas. E aí, quem não está de acordo com aquilo, ela diz assim, não, eu não gosto dessa marca aqui, eu vou para outra marca. Então, quem gosta de uma coisa mais descolada, de uma marca... né, tipo Anitta, que não sei o quê, que vai até o chão, que rebola, não sei o quê, não é na nossa, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque tem mercado para aquela marca também. Agora, quem curte isso, quem acha legal, que também tem os mesmos princípios e valores, entra no nosso Instagram e fala, que legal, eu comprei da tua marca porque eu me identifiquei com os valores. Entende o que eu estou falando aqui, gente? Então você não precisa entrar na modinha de mostrar a bunda, você não precisa entrar na modinha de fazer reels dançando, Gustavo, eu não gosto disso, tá tudo bem, eu também não gosto muito. Gustavo, eu tenho uma certa idade, eu não quero fazer, tudo bem, não precisa fazer, mas eu tenho 20 anos e eu gosto, então faz. Saca ou não? Não tem certo ou errado, tem aquilo que eu acho válido para mim ou não, que vai de acordo com os meus princípios e com os meus valores ou não. Sacou? E naturalmente você vai afastar tipos de pessoas e você vai acolher outras pessoas. E isso é muito importante. O que você não pode é ficar no meio do caminho. Você não pode um dia postar valor cristão, o outro dia, mesma coisa, você fazer um vídeo rebolando até o chão. Uma coisa não combina com a outra. Simplesmente não combina. Entende, gente? Estou falando aqui, não estou falando que uma coisa é melhor que a outra, é que não combina. Então é isso que você tem que pensar, não fica no meio do caminho, se posiciona, é igual política. É igual política. Não dá para você ficar no meio, ou você tem que ser direita ou você tem que ser esquerda. Saca ou não? Não dá, não tem como você ser Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo. Ou não tem como ser, não dá, são coisas completamente antagônicas, não dá para eu ficar no meio. Eu gosto um pouquinho do Bolsonaro e gosto um pouquinho do Lula, não dá. Ou você gosta de um, ou você gosta de outro. Ou você gosta da direita, ou você gosta da esquerda. Esse negócio de centrão, para mim, é a maior balela que tem. Porque esse negócio de centrão aí negocia com todo mundo, né? A direita lá negocia muito com o centrão, mas o centrão negocia com os dois. A esquerda normalmente negocia com o centrão também. Então é tipo o sangue lá, acho que é O negativo, né? Se não me engano, que doa para todo mundo. É tipo isso aí.
Fica uma mistura. Por que o Centrão dificilmente ganha uma eleição para presidente? Porque não é nem direita e nem esquerda. Ele fica no meio, então ele não atrai uma galera que é muito a favor de uma coisa e contra a outra. Ele fica ali no meio termo, ele não tem posicionamento claro. Então ele não vota. Entende ou não? Então esse é que é o ponto. Então você tem que escolher, por exemplo, quando fala de política. Eu sou um cara, eu tenho que escolher, eu escolho a direita, eu não vou para a esquerda. Jamais eu vou para a esquerda. Por quê? Não concordo com o que é pregado pela esquerda. Ponto final. Gustavo, mas eu concordo. Tá tudo bem, é a tua opinião. Desde que você se posicione. Isso é muito bom. Então você vai atrair pessoas e excluir outras pessoas. Entende? Então eu, por exemplo, sou a favor da direita. Ah, mas não sei o que, mas tem um monte de coisa errada. Tem. Só que na minha visão, as coisas de esquerda são muito mais erradas do que o que da direita faz. E não vai ter perfeito, ninguém vai ser perfeito numa política. Vai ter corrupção? Pode ter, vai ter coisa errada que os caras falam, vai ter um monte de coisa errada, tem um monte de coisa errada. Mas eu não gosto da esquerda, ponto final. Então é aí que tá. Então se posiciona. Gustavo, por que tá falando de política? Só para tu entender que não dá para ficar no meio do caminho. Quem fica no meio do caminho acaba não tendo resultado nem para um lado nem para o outro. Tá? Então é importante entender isso. É igual o próximo passo que a gente vai entrar aqui, né? O próximo passo é basicamente a segmentação de mercado, que é o item número 3. E aí agora, gente, eu vou passar a primeira parte da senha, tá? Eu quero que vocês anotem aí a primeira parte da senha do PDF. Fechou? Vou passar em duas partes. Eu vou passar a primeira parte agora e a segunda parte no final da aula. Então a primeira parte é a palavra mais. Fechou? A palavra mais. Essa é a primeira parte da senha. A segunda parte eu vou passar em seguidinha. Então, o item número 3 aqui é basicamente a segmentação de mercado. Ou seja, você escolher o teu cliente. Você escolher com quem você quer... qual é o cliente que você quer vender. Você segmentar. Então, por exemplo, você quer vender para homem ou para mulher? Você quer vender... Qual é a faixa etária das pessoas que você quer vender? Qual é a região? Qual é a renda que essas pessoas têm? Quais são os hábitos, o costume que essas pessoas têm? É importante você entender o teu público-alvo. É importante você entender quem são as pessoas que você vai vender. Por quê? Porque quando você entende isso, você vai trabalhar um Instagram da vida, você vai trabalhar uma comunicação da vida, você vai escolher revendedoras, você vai buscar os teus clientes em redes sociais numa comunicação de acordo com o teu cliente. Então, por exemplo, se você vai conversar com mulheres entre 20 e 30 anos que tem uma renda de 5 a 10 mil reais, é um tipo de comunicação, né? Você pode conversar de uma forma, né? E por aí vai. Agora, se você for conversar com mulheres de 20 a 30 anos com renda de 1.000 a 2.000, é outra comunicação, é outro tipo de produto, é outro completamente diferente do que você vai vender, o que você vai comunicar. Agora, se eu for vender para mulheres de 40 a 70 anos, com renda acima de 10 mil reais, opa, é uma comunicação diferente. É outro tipo de pessoa que eu vou comunicar. E aí você acerta, inclusive, gente, nos teus produtos. Eu já fiz consultorias com grandes marcas, que a pessoa triplicou o faturamento em coisa de 2, 3 meses, só alinhando o público-alvo, só alinhando o tipo de produto que tinha que comprar, parando de gastar dinheiro com coisas desnecessárias, que a pessoa pensava assim, quanto mais produto eu ter para vender, mais clientes eu vou atingir. E isso não é verdade. Por que não é? Porque quando você quer vender para todo mundo, você não consegue um posicionamento, você não escolhe para quem você vende. Você não atrai um tipo de cliente específico, porque você quer vender para todos. Agora, quando você dá um foco, o que acaba acontecendo? Você otimiza o teu estoque. O teu estoque ele fica muito mais enxuto. Se você for vir na nossa empresa aqui, na Becker Joias, que a gente tem um showroom aqui na cidade, as pessoas entram ali, elas se apavoram porque não tem estoque. Por que não tem estoque? Deve ter 30 mil reais de estoque ali dentro. Por quê? Porque o resto está tudo na rua. Está com as pessoas vendendo, que é a nossa estratégia de venda. Não faz sentido eu ter
200 mil, 300 mil reais dentro da minha empresa, porque eu não vendo ali, eu vendo na rua. Então, quando vou fazer acerto com 5 pessoas que estão revendendo, eu só levo as mercadorias para aquela pessoa, reponho, troco, volto as mercadorias, higieniza, volta para o estoque, pronto, acabou. Pronto, acabou. A coisa funciona muito bem. Agora pensa comigo, se eu quisesse vender para mulheres, se eu quisesse vender para homem, para criança, se eu quisesse vender personalizado, se eu quisesse vender todos os produtos, eu estava ferrado, porque eu tenho que ter muito tipo de produto diferente. Então eu vou lá e eu escolho, bom, o nosso cliente é público C, né? Famílias que têm renda aí entre 5 e 10 salários mínimos, público C. Não sei se você sabe, mas público C é isso. Público B são famílias que têm renda entre 10 e 20 salários mínimos, e público A é acima de 20 salários mínimos, tá? Então, a pessoa tem renda até 10 mil reais ali, mais ou menos, público C. Beleza. Eu escolho trabalhar com essas pessoas. Então, eu sei que essas pessoas compram produtos, o ticket médio de venda, o que mais vende, né, por produto ali, é em torno de 70, 90, no máximo 100 reais. Então, eu foco os meus esforços em produtos para mulheres, uso de dia a dia e produtos entre 70 e 90 reais, que eu sei o que mais vende. Gustavo, mas eu posso ter um produto um pouco mais caro? Pode, mas é 10%. Eu posso ter produtos mais baratos? Posso, é 10%. Os outros 80% é tudo nessa faixa de preço. Por quê? Porque vai otimizar o meu estoque. As minhas vendedoras vão vender muito mais. Eu vou chegar em mais cliente. As minhas revendedoras, as clientes delas, elas têm amigas que estão dentro do mesmo público-alvo, porque as pessoas andam em bando. O ser humano anda em bando. Não sei se você sabe disso. Mas as pessoas andam com similares. Você não vai ver uma pessoa que tem uma renda mensal de 20 mil reais por mês saindo para jantar com uma pessoa que ganha 1.000. Por quê? Porque a pessoa que ganha 20 pau, ela vai no restaurante, às vezes ela vai gastar 1.000 num jantar. E a pessoa que ganha 1.000 é o salário dela inteiro no mês. O que está certo ou errado? Nenhum nem outro, está tudo certo. E está tudo errado também ao mesmo tempo, se quiser. Por quê? Porque para quem ganha 1.000, tá errado gastar 1.000 numa janta. Para quem ganha 20, tá certo gastar 1.000 numa janta. A questão é, quem ganha 1.000 tem que andar com gente que ganha 1.000. Por quê? Porque ela vai comer a mesma coisa, ela vai nos mesmos lugares, elas vão ter as mesmas conversas, elas vão ter os mesmos assuntos. Então, a cliente da minha revendedora, ela vai ter ali uma amiga que tem o mesmo perfil. Ela vai vender mais por conta disso. Tá fazendo sentido, gente? Então, o terceiro ponto é eu escolher, eu segmentar para quem eu quero vender. Outro erro comum, quero vender para o Brasil inteiro. Gente, se você não conquistou nem o teu bairro ainda, se você não conquistou nem a tua cidade ainda, por que você quer vender para a cidade inteira, para o Brasil inteiro? Começa vendendo para a tua família, depois começa a vender para o teu bairro. Vai de porta em porta, lojinha por lojinha na tua cidade, vendendo. Foi assim que eu fiz no começo. Depois você vai para outros bairros próximos, depois você vai para a tua cidade, depois você vai para cidades vizinhas, depois vai para a tua região, e vai indo, para depois querer ganhar o Brasil inteiro. Para com esse negócio de, né, porque eu tenho que vender o Brasil inteiro. Tem nada, porra nenhuma, não tem nada. Você tem que ir conforme o passo que você pode dar. E outra coisa, o teu sonho de faturamento não precisa ser o mesmo do meu, não precisa ser o mesmo do outro que está aqui na live. Talvez você queira faturar 5 mil por mês, 10 mil por mês e está tudo bem. Talvez você queira vender 500 mil por mês e está tudo bem também. A questão depende muito do teu sonho, depende muito daquilo que você quer alcançar. Né? Muito do que você quer alcançar. Eu tenho uma opinião muito forte, que é que não importa quanto que você fatura hoje, não importa quanto que você vende hoje, não importa quanto que você ganha hoje. Importa o quanto você tem se movimentado, o quanto você não parou de se movimentar. Porque um grande problema das pessoas é o seguinte: apareceu uma dificuldade, o que a pessoa faz? Ela trava, ela para de crescer. Nesse momento é onde você quebra, é onde você desiste, é onde você fala, cara, bloqueou a minha cabeça, bloqueou meu cérebro, eu tô com uma dívida aqui, tô com um problema aqui, aí você diz, não vai dar mais certo, acabou o negócio. É o que eu falei ontem na live. Quando você tem uma crença na tua mente de que não dá certo, não vai dar certo nunca. Você tem que primeiro mudar a crença, olhar no espelho todo dia e falar,
eu vou dar certo. Eu já dei certo. Eu vou ter um negócio desse, daquele jeito. Então você muda primeiro a tua crença. Depois você muda a crença, você muda o sentimento, que é você falar assim, cara, eu sou capaz, eu amo esse negócio. Aí você muda o sentimento. Depois que você muda o sentimento, você muda a ação, a atitude. É só assim. E é muito interessante, porque a motivação, força de vontade, né? As pessoas acham que a força de vontade é igual a um combustível, que você começa com o tanque cheio e a força de vontade vai diminuindo. Quando na verdade não. A força de vontade, você pode ir no posto todo dia e reabastecer ela. Ou seja, você cria força de vontade quando você acorda e faz novas coisas que vão criar, abastecer a tua força de vontade. Por exemplo, quando eu vou na academia às 6 horas da manhã, faz uma semana que eu não vou mais ou menos, quando eu vou na academia às 6 horas da manhã, o meu dia ele é incrivelmente melhor. A minha força de vontade no meu dia é muito grande. Por quê? Porque eu fiz algo de manhã que me dá força de vontade, que cria em mim o desejo de realizar. Quando eu não vou, isso é um pouco menor. O combustível não foi tão bem abastecido assim. De manhã cedo, quando eu me alimento bem, quando eu como um mamão, igual hoje eu comi lá 3 ovos com um pão integral, pá de amendoim e uma banana, a minha manhã rende muito mais. Por quê? Porque aquilo ali me rendeu um bom combustível. Agora, se um dia eu vou lá e como pão, o meu dia de manhã eu já fico desmotivado, eu já fico assim. Por quê? Porque o trigo, a tendência dele né, faz umas coisas no metabolismo da pessoa que acaba jogando isso para baixo. Enfim, gente, então é preciso entender essas coisas. Né? É preciso entender essas coisas. E por último, mas não menos importante, e já eu vou falar a quarta parte da nossa senha, é criar um ambiente onde o teu cliente deseja estar. E olha que louco. Criar um ambiente onde o cliente deseja estar é uma coisa que é muito mais fácil você colocar as cartas na mesa e deixar o cliente escolher do que você forçar uma escolha ou do que você dar a carta que você quer dar para ele. Saca ou não? Então, por exemplo, criar uma marca, um Instagram, uma loja onde o cliente se sente bem é fundamental para ele escolher ficar. Ambientação. Então tem muita gente que fala assim, Gustavo, eu não consigo vender. Você está criando um ambiente em que você está dando a oportunidade para o cliente comprar ou não? Ou você está só reclamando que não está vendendo? Se você não estiver criando um ambiente, não vai acontecer. Então eu preciso entender isso. Isso não vai acontecer. Se eu pegar lá uma fruta qualquer e eu pegar uma semente de uma fruta e jogar numa terra árida, uma terra seca, não vai dar fruto, não vai crescer nada ali. Mas se eu pegar a mesma semente e colocar numa terra fértil, numa terra boa, adubada, que é regada constantemente, a tendência é que esse fruto vai dar certo. Então, antes de você querer a semente da semijoia, a semente do fornecedor, a semente milagrosa que vai mudar a tua vida, você tem que preparar a terra para isso dar certo. Senão não vai funcionar. Então não vai funcionar. Então, como é que eu quero vender e eu não tenho um ambiente propício para isso acontecer? E quando eu estou falando do ambiente, você não precisa ter um showroom, gente. A gente montou um showroom agora, faz 2 meses. Muitos anos. Inclusive, quando eu montei a marca de semijoias, um dos pré-requisitos foi, eu não vou ter um showroom com a minha família, com a minha mãe, que é a que toca a marca hoje. Esse foi um pré-requisito quando a gente montou. E por que era um pré-requisito? Porque a gente já teve loja no passado, e aqui tinha que trabalhar o horário de Natal, sábado mais e tudo mais. E aí a gente não queria mais showroom, a gente trabalhava de casa. Na nossa casa, na época, a casa da minha mãe lá, 2 pisos e a parte de baixo era a empresa com centenas de revendedoras na rua vendendo. E a gente tem alunos, e até hoje é assim, eu tenho alunos que faturam 100 mil por mês trabalhando do quarto de casa. Isso é muito louco. Então, o ambiente, quando eu falo disso, é a tua marca. Não precisa necessariamente um showroom. Não precisa ter porta aberta. É a tua marca. Então, é o que você comunica. Se você não tem um showroom, você pode trabalhar um Instagram. Você pode trabalhar rede social. Você pode criar conteúdo para rede social. Você pode ter um Facebook bem montado. Você pode ter uma marca bem montada. Você pode montar na tua casa um espaçozinho com uma mesa. Compra uns expositores desse aqui.
Você vai gastar R$ 100 no Mercado Livre, você compra um kit de expositor e monta. E monta um cantinho e trabalha dali, filma, mostra, faz story, bate foto dali, posta no Instagram, faz umas agendas legais, faz vídeos bacanas e começa a criar um ambiente para o cliente chegar. Vai montar a tua marca, monta boas embalagens, monta uma boa comunicação para as pessoas que vão revender. Se você for vender pelo Instagram, monta uma boa comunicação de venda pelo Instagram. Cria um ambiente. Tem que criar um ambiente. Senão, a coisa não funciona. Senão você vai ficar aí batendo cabeça muito tempo e a coisa não vai acontecer. Então, gente, escuta o que eu estou falando para você. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito que diz assim: comece com as condições que você tem até que você tenha... Não é comece com as condições que você tem. Deixa eu lembrar aqui. Faça o teu melhor com as condições que você tem até que você tenha condições para fazer ainda melhor. Ou seja, o fato de você ter alguns empecilhos, algumas coisas que você julga como algo que te trava, é isso que justamente deve ser o motivo de você fazer o que você pensa em fazer e você não faz. Mas, Gustavo, eu não tenho dinheiro. É justamente porque você não tem dinheiro que você tem que fazer. Mas eu não tenho tempo de ficar com meu filho. É justamente porque você não tem tempo de ficar com teu filho que você precisa fazer. Mas eu moro numa casa ruim. É justamente porque você quer ter uma casa melhor que você tem que fazer. Mas eu não tenho carro. É porque eu não tenho carro que eu tenho que fazer. Os motivos que você olha para eles e você põe como problema, eles têm que ser o teu motivador, tem que ser a tua força. É uma questão de mentalidade. É uma questão de modificar o mindset. É um mindset de crescimento, né? Que a gente chama, que é diferente do mindset fixo, que são as pessoas que falam, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Então é isso que a gente tem que pensar. Então cria esse ambiente, ó. Vai trabalhar com o Instagram, então tem que trabalhar conteúdos lá que aumentam a percepção da marca, né? Então trabalhar, por exemplo, qualidade das peças, como as peças são fabricadas, qual o banho, são hipoalergênicas, qual a durabilidade, qual a garantia. Trabalhar clientes satisfeitos, né? Quem usa os seus produtos? Posta lá a mensagem dos teus clientes usando as peças. Os clientes estão contentes com as tuas peças? E o atendimento é bom? Como é que você atende? Gente, a coisa que mais vende na face da terra, você não precisa saber de estratégia de venda nenhuma. Se você souber como conversar com os teus clientes e colher o depoimento dele, e colher lá uma mensagem dele usando a peça e falando, cara, que peça incrível, que peça bonita, que qualidade, que atendimento top que tu tem, e você começa a trabalhar isso no teu Instagram, isso já vende. Isso se chama prova social. É a coisa que mais vende. Prova social, cliente satisfeito, é o teu divulgador de médio e longo prazo que faz a coisa engrenar, que faz a coisa vender. Você pode perceber, se você quer comprar um produto e você está em dúvida, e chega aí a tua irmã, a tua prima, a tua, a tua amiga, chega e fala assim, nossa, eu já comprei esse produto, ele é muito bom, você vai lá e compra sem medo nenhum. Sem medo, você nem pensa, vai lá e compra. Nem olha, eu estava olhando aqui as características e tal, porque tem isso, tem aquilo, mas alguém te recomenda, você vai e compra. Por quê? Porque a prova social é muito forte. Sempre que um produto é recomendado, a gente tende a comprar com muito mais segurança naquele produto ali. Então, eu preciso entender esses pontos para minha marca ela realmente prosperar, ela realmente dar um passo além. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, começa na mentalidade, né? Começa na mentalidade. Gustavo, mas aí parece tão difícil de fazer. Não é, gente. Não é difícil. É simples de ser feito. É muito simples. Você só precisa começar a mudar aqui, ó. A mudar aqui, virar a chavezinha. Virar a chave. Que quando você vê, você está voando. Você está voando. Você está voando. Quantos alunos nossos que entraram, por exemplo, no Revolução da Joias, que é o nosso treinamento mais avançado, devendo dinheiro para o banco, e hoje fatura 20, 30 mil reais por mês. Às vezes levou 6 meses, 1 ano, mas começou com uma viradinha de chave. Quantas pessoas que a gente tem aqui no Instagram, alunos, né, nossos, que já são alunos nossos, que falam assim, ó,
Nossa, Gustavo, eu te acompanhei por um ano e meio no Instagram, até tomar coragem de entrar no Revolução das Joias. Isso tem vários, tem muitos assim. E a coisa que eu mais me arrependo é de não ter entrado na primeira vez, porque eu fiquei pensando muito. Hoje eu vejo como o meu negócio teria mudado muito mais rápido. Então é importante, gente, mudar aqui, ó, mudar aqui, é a mentalidade, tá? Tudo isso que eu falo para vocês aqui é só uma pincelada da profundidade que você pode ter no teu negócio. Só que aqui eu quero que você tenha clareza, eu quero que você explane maior as ideias, que você pense. Eu quero que você saia dessa live aqui e você não consiga dormir hoje à noite. Essa é a intenção, de verdade. Eu quero que você chegue à noite, você fique, põe a cabeça no, feche a cabeça e o teu cérebro começa aqui, ó, pipocar de ideia. Que é assim que é. É assim que o resultado vem, é assim que a gente se movimenta. É assim que as coisas acontecem, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, fiquem com Deus, tá? Ó, obrigado pela participação de todo mundo. E a gente se vê na nossa próxima aula aqui no canal do YouTube e aqui no Facebook, tá bom? Tchau, tchau.